Amém? A palavra da fé. É a palavra da fé que produz um ambiente para que o sobrenatural de Deus aconteça, os milagres de Deus se materializem. Bom, meus queridos, como já tínhamos falado, estamos aqui hoje com o nosso querido irmão Arnaldo Torres, também conhecido como Naldo. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo, eu vou estar interagindo aqui, conversando com ele sobre o que aconteceu com ele no ano de 2017. Para introduzir essa nossa conversa, eu queria ler um texto da palavra de Deus, em Isaías 53, a partir do verso 1, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando para ele, beleza nenhuma vimos para que o agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Esse texto aqui, Isaías 53, está falando de Cristo como servo sofredor. Esse é o quinto cântico do servo sofredor. Isaías foi um profeta chamado profeta messiânico, e ele fez algumas canções referindo-se ao Messias, ao Cristo, chamando de servo sofredor. E aqui no capítulo 53 ele começa falando do ministério de Cristo, e ele começa a perguntar quem creu na pregação de Cristo. Depois ele fala que Cristo foi a manifestação do braço, do poder de Deus. Depois ele vai mostrar o nascimento de Cristo, ele como raiz de uma terra seca. Vai falando da oposição que Jesus enfrentou, até que quando chega no versículo 4 e 5, ele vai falar da paixão e do sofrimento de Jesus. E ele vai dizer que Jesus foi chamado homens de dores. E ele no versículo 4 diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E no versículo 5 ele diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. O profeta está falando aqui da salvação. Cristo veio para redimir o homem, para salvá-lo. E o interessante é que o profeta está dizendo aqui que na salvação existe perdão para os pecados e cura para as enfermidades. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do irmão Arnaldo no ano de 2017. Ele pôde experimentar Cristo como Salvador, perdoador dos seus pecados, mas como Cristo que curou de uma situação irreversível diante da medicina. Eu me lembro muito bem, eu estava na minha casa, era de tardezinha, e a minha vizinha chegou com um pedido de oração de Iris, a esposa do irmão Naldo, queria fazer, eu não sabia o quadro, a gravidade do quadro, mas queria fazer a última cirurgia, a última tentativa que os médicos iam fazer. E ali, ela, inclusive, trouxe uma foto, se era candidato, tinha sido candidata a vereador, se não me engano, e foi exatamente aquela foto lá da candidatura, e ali eu orei, ungi aquela foto, né? Iris mandava dizer que cria muito que Deus ia operar o milagre ali. E nós oramos, e no outro dia, quando eu acordei, que eu fui olhar o WhatsApp, estava um áudio de Iris chorando, que a partir daí a gente vai começar a conversar, e você que está em casa, preste bem atenção, e veja que Deus é vivo, continua fazendo milagres. Então, foi no ano de 2017, não é, irmão, que aconteceu, parece que eu vou pedir a você para dizer, você parece que foi vítima de um assalto, de uma perseguição, como é que foi que aconteceu isso aí? 2017, parece que você vinha ali do sítio. Nos conta aí como foi que ocorreu isso aí. Isso mesmo, graças a Deus, pastor, graças a Deus a todos os irmãos que estão ouvindo, né? Boa noite a todos. Foi no ano de 2017, eu estava de férias nessa época, né? E eu estava trabalhando lá na Taboca, lá no prédio que nós temos lá.
sei muito bom. Estava trabalhando lá no prédio que nós tínhamos lá em Itapocas, né? E no final do dia, quando a gente encerrou o expediente, eu fui lá num churrasquinho lá aqui na Taboca, né? Para tomar uma cerveja lá com meus amigos. E quando eu vinha voltando, por volta de 7h30 da noite, 8 horas, eu fui abordado por 2 indivíduos ali já próximo à RN03, né? A pista ali que corta a nossa cidade. E eu não consegui parar a moto, né? Eu vinha correndo muito, não consegui parar e eles deram 2 tiros e um dos tiros me acertou, ultrapassou a minha barriga de um lado para o outro, né? Vindo a estourar o meu intestino, atingiu uma veia. E ali foi onde começou, né, a minha grande jornada rumo aos pés do Senhor, né? Até então eu não era evangélico, vivia no mundo, mas assim, o pensamento que me veio à mente assim que eu senti que eu tinha sido atingido pelo tiro foi pedir a Deus para permitir que eu chegasse em casa, porque se eu caísse na estrada eu sabia que eu iria morrer naquela hora, né? E eu só pedi a Deus que Ele me permitisse chegar em casa, né? E assim, acho que começou a aleijar o agir de Deus na minha vida. Eu consegui chegar em casa na moto, já cheguei em casa já bem fraco já, mas graças a Deus consegui chegar e fui socorrido. Quando eu cheguei em casa fui levado para o posto de saúde, inclusive quem me levou foi o irmão chileno. E do posto aí começou, né, a maratona. Fui para o hospital de Goiânia, de lá fui encaminhado para Parnamirim, para o Deoclésio. Você conseguiu dirigir ainda ali no local onde você foi alvejado, conseguiu chegar em casa dirigindo. Aí quando o show caiu lá e levaram você então o Deoclésio lá. Isso, eu consegui chegar em casa. E quando eu cheguei eu não me desmaiei, não. Fiquei consciente ainda, eu fiquei consciente até chegar em São José do Miquibu. São José. Lá de São José para frente, aí eu não lembro mais nada. Você apagou. Paguei. Aí chegou no hospital e dali você entrou em coma já direto? Como... Isso, quando eu cheguei no Deoclésio, lá em Parnamirim, eu não lembro, né, mais, não lembro. A última lembrança que eu tenho é em São José, que uma ambulância que eu ia se encontrou com outra ambulância que era UTI, que vinha ao nosso encontro, né? Para eu ser transferido para essa ambulância que tinha UTI. Só que devido à gravidade do meu quadro, os médicos acharam por bem não me transferir para a ambulância. Os médicos que estavam na ambulância UTI, eles vieram para a ambulância que eu ia. E nós continuamos na mesma ambulância. Só que isso foi minha esposa que contou, né? Eu não lembro mais, dessa hora eu não lembro mais. Você teve uma hemorragia interna, algum tipo Sim, hemorragia interna que eu tive. Infecção, alguma coisa generalizada? Quando eu cheguei no hospital, né, que me tiraram da ambulância, foi que começou a sair, né, hemorragia. Você teve hemorragia interna. E aí você foi para a UTI? Quando eu cheguei lá no hospital, Deoclésio, lá em Parnamirim, eu fui direto para a sala de cirurgia, porque antes de eu sair do hospital do Goianinho, o pessoal já ficou ligando, né? O médico já ligou para o hospital lá em Parnamirim, para os médicos prepararem a sala de cirurgia, né? Era muito grave o quadro. Eles ligaram para preparar e quando eu cheguei eu fui direto para a sala de cirurgia, lá no Deoclésio. E após a cirurgia, que durou aí pela madrugada, né? Eu dei entrada lá acho que 10 horas da noite. E foi praticamente até de manhã a cirurgia. E quando o médico terminou a cirurgia, aí o médico saiu fora para conversar com a minha esposa e falou para ela que a cirurgia tinha sido bem sucedida, né? Eles tinham conseguido reverter a situação da hemorragia, porém o quadro era muito grave e as chances de sobrevivência eram mínimas. Isso era, você lembra o dia Isso foi no dia 6 de maio de 2017. Isso no dia 6 de maio que foi... Isso no mesmo dia que você foi baleado, no caso? Isso, eu fui baleado no dia 5, né, acho que foi numa sexta-feira, e essa situação no hospital foi já na madrugada, no dia 6. Aqui é que o médico disse, fizemos a cirurgia, mas o quadro está se agravando. Isso, o quadro é gravíssimo e nós vamos esperar aí as primeiras 72 horas, né, para ver se ele vai reagir. Se não reagir, não sabemos o que vai acontecer.
Eu fiquei 6 dias em coma lá no Deoclésio. E assim, o pessoal da empresa que eu trabalho ficou vendo a situação para me levar para um hospital particular. Só que, devido à gravidade do quadro, né, os médicos não permitiram que eu fosse transferido. Só se fosse numa ambulância especializada, com, né, UTI, muita coisa. Mas enfim, a gente conseguiu, né, o plano de saúde conseguiu essa ambulância para fazer a minha transferência. E eu fui transferido lá para o hospital Natal Center, no Tirol. Lá nesse hospital eu passei mais 15 dias em coma. Você já tinha passado no Deoclésio já 5 Deoclésio. dias, agora já está 15 dias em coma no Natal Hospital Center. No Hospital Center. E durante esse período do coma eu não lembro, né, o que aconteceu, porque em coma a gente não tem como saber, mas a minha esposa que ela que sabe tudo que aconteceu, né, que os médicos diziam, que a assistente social chegava para ele e dizia que ela tivesse coragem, tivesse força, né, tivesse fé, ela tinha que existir, porque assim, eles estavam praticamente dizendo que eu não ia suportar aquela situação, né? Mas ela sempre com fé estava repreendendo tudo, orando, né, e assim, o resultado, Deus agiu no final. Né? Aí então esse coma então foi até 21 dias, no caso. Você 21 dias em coma. Aí foi quando os médicos disseram que você só tinha 1% de chance. Exato. De na última cirurgia que ele ligou para o senhor, né, para pedir oração. Ele já tinha feito quantas cirurgias em você? 2 cirurgias e não tinha jeito. Exatamente. Aí foi quando você estava no último estágio, já tinha chegado aos 21 dias. Aí ele disse, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Mas aí praticamente eles já sabiam que não tinha mais. Exatamente. Né? Aí o médico, né, assim, Deus ele trabalha na nossa vida assim de uma forma muito especial, né? Ele coloca as pessoas certas na vida da gente, né, para poder trabalhar. É isso mesmo. E o médico que fez a minha cirurgia, essa última, ele é evangélico, né? Ele se eu não estou enganado, ele é pastor de uma Assembleia de Deus lá em Natal. E assim, a fé dele também foi excepcional, né? Quando ele saiu da sala de cirurgia, ele saiu cantando esse louvor que nós ouvimos aí, né? Pois é, eu lembro que quando eu orei e fui dormir, que no outro dia que eu abro o áudio, e ele estava chorando, né? E eu, meu Deus, será que ele morreu, né? E quando nas lágrimas, ela dizia, pastor, Deus surpreendeu a medicina. E ela disse que quando o médico abriu você, já estava feita a cirurgia lá. Ou seja, alguém tinha feito sobrenaturalmente a cirurgia. Que alguém a gente sabe, né? Jesus fez a cirurgia e disse que o médico, inclusive, eu tinha no meu WhatsApp áudio de suas irmãs, pessoas da sua família, dizendo, olha, o que está acontecendo aqui, a gente não entende, é uma coisa extraordinária aqui no hospital. Diz que o médico ficou chorando, orando em línguas e surpreendido porque Deus tinha realmente feito a cirurgia ali sobrenaturalmente e o milagre aconteceu. Exatamente, foi isso que o médico falou para ela, né? A cirurgia já estava feita e com certeza foi Deus, né? Com certeza, só pode ser. É verdade. Mas, Laudo, eu lembro que você, nessas suas experiências de como você disse que teve essa experiência que o pessoal chama pós-morte, né? Você se viu num local, assim, no ambiente, e parece que você ia entrar ali naquele ambiente, alguém dizer, não, o seu nome não está escrito. Conta aí como é que foi essa experiência. Assim, eu não sei se foi sonho, se foi, né, realmente aconteceu de verdade, mas eu sei que eu lembro que quando eu saí do coma, eu lembro que aconteceu isso, né? Eu havia morrido e eu chegava no céu, né? E lá tinha assim. Isso no período de coma, quando você voltou, você lembrou dessa experiência. Lembrei. Aí tinha lá umas plaquinhas brancas como se fosse uma caixinha, né? E todas aquelas caixinhas tinham o nome de uma pessoa lá, né? Cada uma caixinha era reservada para uma pessoa. E lá tinham 6 caixinhas reservadas para mim. Só que meu nome ainda não estava lá. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi as plaquinhas que eu possivelmente queria entrar, né? Aí uma voz me dizia que meu nome não estava, era minha. Meu nome não estava, né? E eu precisaria voltar e eu só podia ir para lá quando meu nome estivesse lá. Amém. Aí isso aí foi, né, uma das coisas que me fez tomar a decisão de aceitar Cristo como Salvador. Arnaldo Torres é um milagre ambulante, então, alguém que os médicos disseram tem 1% de chance de sobreviver, que não é nada.
né? Agora eu lembro, Naldo, que você me contou que quando você teve uma questão lá de, não sei se foi um catete colocar em você, alguma coisa, que você parece que sentiu alguém tirar, que não podia tirar, não sei como era.